Dando sequência ao nosso estudo da Constituição Federal, hoje nós iremos analisar o artigo 5º a iniciar-se pelo inciso 1º. Então vamos fazer a leitura, né, caput, e depois já partimos para o inciso 1º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Discutimos na aula anterior sobre cada um desses direitos fundamentais e agora iniciaremos a partir do inciso 1º, neste encontro de hoje, até o inciso 4º. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Muitos críticos, muitos estudiosos da Constituição entendem que esse inciso 1º é uma releitura prolixa do caput da Constituição, do artigo 5º da Constituição. Afinal, se lá já está garantido como direito fundamental o direito à igualdade, né, é redundante dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei. Entretanto, nós temos sempre que considerar que o Constituinte de 1988 foi um Constituinte de mãos trêmulas. Foi um Constituinte assustado com o terrível período ditatorial, né, do regime de exceção militar, que iniciou em 1964, no qual direitos e garantias eram inexistentes. Então, toda forma de afirmar e reafirmar direitos e garantias individuais foram utilizadas pelo Constituinte justamente porque, até então, as mulheres ocupavam no direito um local muito desprestigiado de acordo com o seu valor e a sua importância dentro da sociedade. E um Estado democrático de direito, tal como estava erigindo com a nova Constituição, não tinha cabimento esse tipo de discriminação, esse tipo de diferença que muitas vezes acontecem, infelizmente, até nos dias atuais, essas diferenças não isonômicas entre homens e mulheres. Então é importante mencionar, por exemplo, que quando a Constituição de 1988 foi promulgada, estávamos na vigência do Código Civil de 1916. E no Código Civil de 1916, os direitos das mulheres eram bastante reduzidos, principalmente a mulher casada, né? Não, nós estamos discutindo direito civil, então nós não iremos adentrar neste mérito. Mas eu convido a todos que façam uma pesquisa sobre os direitos da mulher à luz do Código de 1916. Havia até o Estatuto da Mulher Casada, que era uma série de reduções de direitos da mulher. O próprio direito ao voto feminino ele foi conquistado, lógico, bem antes da Constituição de 1988, mas ele veio bem depois do direito de votar masculino. Então, a Constituição, com esse inciso 1º, eu não diria que foi prolixa ou redundante, mas sim eu diria que foi enfática, né? É o que nós poderemos dizer, se fosse a análise de um texto, um pleonasmo, mas não vicioso, um pleonasmo estilístico, de enfatização propriamente dita. Foi com base no artigo 5º, inciso 1º, por exemplo, que a igualdade plena entre homens e mulheres foi atingida. E essa igualdade que tanto desejamos, inclusive, é reflexo e fundamentação legal para que os salários sejam iguais, os vencimentos de todas as carreiras, de todas as promoções. Isso é um grande absurdo que ainda, infelizmente, acontece, caso de mulheres receberem pagamentos menores para exercer exatamente a mesma função. Então, quando o inciso 1º do artigo 5º estabeleceu expressamente essa igualdade, ele o fez justamente pelo contexto político da época e também para enfatizar que a igualdade se aplicava a tudo, inclusive entre a igualdade entre o sexo masculino e o sexo feminino. Tá? Então,
revisitada essa questão, nós podemos passar aí para o inciso 2. Inciso segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. É princípio importantíssimo, princípio basilar do nosso Estado democrático de direito, chamado princípio da legalidade. Né? Tem autores que dizem que a legalidade é restrita, tem autores que dizem legalidade absoluta, mas fato é que nós estamos diante do princípio da legalidade. Ou seja, nenhum cidadão, nem brasileiro, nem estrangeiro, está obrigado a fazer, né, aí nós estamos falando de uma ação ativa ou omissiva, né, ou deixar de fazer absolutamente nada, senão em virtude de uma lei que o obrigue a fazê-lo. Né? Notem que essa é uma diferença, por exemplo, da normativa penalista. O Código Penal, que é da década de 40, mas mesmo se fosse depois, mesmo após a reforma de 84, ele segue essa mesma sistemática criminal, diferente do que acontece na normativa do princípio da legalidade. Mas ambos estão regidos pelo princípio da legalidade, porque existe um princípio dentro do direito penal chamado princípio da anterioridade e também o princípio da legalidade, que é o que? Não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, tem que ter lei e a lei ser anterior. Mas veja que na seara penal, quando eu falo em princípio da legalidade, a lei tem que definir a conduta e dizer que essa conduta é criminosa. Aqui não. Aqui está dizendo o seguinte, que tudo que não é proibido é permitido. Ou seja, eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se a lei não determinar que eu o faça. Aí vem aquela pergunta, mas então, eu sou obrigado a acatar uma ordem vindo de um policial, por exemplo, numa abordagem? Depende. A lei dá autoridade ao policial para determinadas ordens. Depois nós podemos nos aprofundar sobre esse ponto. Mas não todas. Nenhuma regra é absoluta. Então vamos dar um exemplo. Você está dirigindo, está no seu carro e o policial pergunta, vai para onde? Não, eu não sou obrigado a responder essa pergunta. É porque eu tenho o direito consagrado pela Constituição de ir e vir e de não fazer ou não deixar de fazer absolutamente nada, senão em virtude da lei. E não existe lei que me obriga a dizer aonde eu estou indo para qualquer cidadão, para qualquer agente público. Então esse é o primeiro ponto. Mostre o seu documento. Depende. Qual documento é esse? A CNH? Carteira Nacional de Habilitação? Para dirigir eu sou obrigado a ter habilitação. Então, eu sou obrigado ou a mostrar o meu documento ou a ter online, ter o meu cadastro. Eu sou obrigado a ter aquela documentação. Mas alguém é obrigado a transitar, pedestre, transitar com RG? Não. Então, qualquer ordem, mostre o seu documento. É uma ordem ilegal, portanto, por que é ilegal? Porque não está definido em lei que eu sou obrigado a me identificar. Se eu não sou obrigado a me identificar, eu não sou obrigado a fazer isso. Agora, posso ser conduzido para que seja averiguada a minha identificação? Posso. Aí, no ambiente policial, eu vou fornecer os meus dados como nome e filiação, mas apresentar documentos não existe essa obrigação legal. Outro ponto que é bastante utilizado até nas empresas, né? A questão do cheque. A empresa, ela está obrigada a aceitar cheque? Não. A lei do cheque discrimina. A lei do cheque explica o que é o pagamento em cheque. A lei do cheque dá todas as suas diretrizes, mas em nenhum momento ela diz que é obrigatória a recepção dessa forma de pagamento.
Então, a empresa que se recusar a receber o cheque, ela está dentro da legalidade, assim como qualquer outra forma de pagamento, com exceção do dinheiro, a moeda corrente nacional, que é ilegal ser vedada, ser não aceita no comércio. Então, todas essas questões práticas são resolvidas diretamente pelo inciso 2 do artigo. É uma garantia muito importante. É uma garantia necessária, aliás, e presente em qualquer Estado democrático de direito. Não se pode exigir de algum cidadão num Estado democrático de direito algo que não haja previsão legal. Então, isso é muito importante. Isso aí é algo que merece um estudo também aprofundado, mais pormenorizado sobre o tema, mas que não é a nossa proposta aqui. A nossa ideia é estudar todos os dispositivos da Constituição, dando um panorama geral, dando uma noção geral de todos os dispositivos. Então vamos lá. Inciso terceiro. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. São coisas que parecem óbvias, mas infelizmente são atuais até os dias de hoje. Existe a lei específica da tortura, mas a proibição deste meio, de qualquer meio insidioso, qualquer meio cruel, é vedada pela Constituição. E aí vem aquela discussão. A Constituição está zelando, está protegendo quem? Está protegendo o cidadão. Contra só o agente público? Não, não é não. A Constituição está protegendo o cidadão, desculpa, em qualquer situação. Por exemplo, não é raro vermos casos e mais casos de pessoas sendo agredidas por seguranças de estabelecimentos. Esses indivíduos também estão sujeitos ao inciso terceiro. Né? Ninguém, a Constituição é clara, ela não está dizendo assim a polícia, né? Não é algo restrito aos agentes públicos. Não, isso é aplicável a todos. Ninguém pode submeter as pessoas, o outro, né? Ninguém pode submeter o seu semelhante, o outro, o seu igual, ou que seja desigual, a uma situação de tortura, e seja essa tortura física, psicológica, emocional, qualquer uma delas. A Constituição proíbe com veemência, a Constituição proíbe de forma expressa. Né? Nunca é demais ler novamente. Olha o termo forte que a Constituição utiliza. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, é importante nós estabelecermos esses pontos que são basilares, basilares do nosso Estado. Ah, mas eu sou contra isso aí, professor. Eu acho que bandido bom tem que apanhar, bandido, toda aquela história que a gente ouve aí muito falar, bandido bom, bandido morto, tal, tem que apanhar. Veja, isso não se aplica ao nosso Estado constituído e conquistado a duras penas, diga-se de passagem, pela tão celebrada Constituição de 1988. Eu concordo que tem muito que nós temos que melhorar, mas nós não podemos aceitar esse tipo de coisa que vem cada vez mais ganhando espaço. Infelizmente, a criminalidade é crescente, sabemos disso. E muitas pessoas acusam a impunidade, acusam uma certa complacência vinda do Poder Judiciário, mas não é complacência. Eu quero que todos vocês que estão aqui estudando a Constituição comigo passem a entender profundamente, de forma mais técnica, de que nós vivemos num Estado garantista. Nós vivemos num Estado em que o indivíduo só é considerado culpado após o trânsito em julgado de decisão penal condenatória. Isso está na Constituição também, nós iremos analisar. Então é importante que os direitos sejam garantidos, é importante que as pessoas sejam respeitadas, até para que não aconteçam absurdos como vem acontecendo, né? De pessoas aí passarem, suportarem agruras de processos absurdos
que não deveriam nem ter começado, às vezes até condenações de primeira instância que têm que ser corrigidas depois, né, de forma até acachapante pelas instâncias superiores, né, com votações assim absolutamente claras no sentido de que houve um desvio terrível, né? Então, essa forma de pensar, né, agir, esquecer da justiça e ter a ideia de agir como justiceiro, é que faz com que o nosso Estado entre em declínio institucional. Isso não pode acontecer. Nós temos que lembrar que nós temos instituições e que, graças a Deus, elas funcionam. Elas têm uma Constituição e há respeito à Constituição. Há um Estado constituído e que está sendo respeitado, e nós temos que lutar como técnicos do direito, como pensadores do direito, principalmente, e também como operadores do direito, para que esse Estado continue respeitando os direitos e garantias individuais de todos. Afinal, essa é uma luta não só dos operadores, mas é uma luta de todos, porque é uma conquista gigante a Constituição de 88. Nós temos uma das melhores constituições do planeta e assim temos que conservá-la. Portanto, parece algo comezinho, mas não é. É necessário a Constituição disciplinar isso, até porque, voltando, assim como falei no item anterior, esse constituinte, muitos deles, né, dos constituintes, foram torturados, passaram por situações terríveis nas agruras da ditadura militar. Então, essa proibição expressa da tortura, de qualquer meio desumano, cruel, vem desse contexto histórico e deve ser aplicado sobremaneira e de maneira intransigente, não apenas nas instituições públicas, mas também nas privadas. E no inciso 4º, né, nós falaremos sobre a livre manifestação do pensamento, e no inciso 5º do artigo 5º, nós vamos falar sobre o direito de resposta. Então, como o nosso compromisso hoje é falar só até o artigo 4º, eu acho interessante o 4º e o 5º serem discutidos em conjunto. Eu vou falar em linhas gerais sobre o inciso 4º, mas na nossa próxima aula, semana que vem, eu vou retomar o 4º para trabalhar melhor o 5º. Então, o 4º diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Veja, nós, enquanto cidadãos de um Estado democrático de direito, temos pleno direito de manifestar o nosso pensamento. Só que aquela regrinha, né, aquela regrinha de onde começa o seu direito, termina o meu, ou aonde começa o direito do vizinho, termina o direito do outro, ela tem que ser aplicada. Manifestação, livre manifestação de pensamento não é livre agressão. Eu não tenho o direito de agredir o outro. Não importa se o outro seja uma autoridade, se o outro seja um governante, se o outro seja um par meu, um colega, um vizinho. Eu não tenho esse direito. A Constituição não me dá esse direito à luz do inciso 4º do artigo 5º. A Constituição não pode dar esse direito a ninguém, muito pelo contrário, né? Na verdade, o que se tem aí é um direito de manifestação de ideias. Ideias. As ideias estão protegidas pela essa imunidade de expressão, essa liberdade de expressão trazida pela Constituição de 88. Mas liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, assim, eu encerro esse encontro de hoje. Deixo esta reflexão para a próxima semana. Se você tem alguma pergunta, teremos prazer em respondê-la. Encaminhe para contato@professormarcelohenrique.com.br ou deixe também no nosso canal Intelectualidade Online.
ou entre em contato com a TV Erga Omnes pelo 0800 830 2222. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês e até semana que vem. Boa semana, até o próximo encontro, se Deus quiser.